Olá, como vai? Você, nosso seguidor. Hoje estamos aqui no nosso quarto podcast. A gente vai falar de um assunto muitíssimo importante, que é o assédio, seja ele moral, seja sexual. Esse tema eu tenho que até informá-los que foi assim bastante pedido, bastante recomendado. Então a gente trouxe um grande especialista para falar sobre a questão. Está aqui hoje conosco a doutora Andréa Daiane Almeida Belo. Ela é advogada especialista em Direito do Trabalho e Gestão de Pessoas e trabalha no Donaire Advogados, né? Já uma parceira de muito tempo aqui da Vendrame, nós fazemos vários trabalhos em conjunto. E hoje ela vai nos dar a honra, brindar, né, esse nosso quarto podcast, né, o Pode Ver, falando sobre assédio, né? Então, eu já antes dela se apresentar, dela falar as primeiras palavras, eu já gostaria que a doutora Andréa nos desse aí qual é o embasamento legal da questão assédio, né? Existe uma legislação específica, é um emaranhado de leis, como é que funciona isso? Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Vendrame. Um prazer estar aqui com vocês, poder discutir um tema tão relevante, tão importante para as empresas, para o direito e para a sociedade. O assédio no ambiente de trabalho nunca foi permitido, né? Então, nós temos... Isso eu me refiro à legislação moderna, né? Sim, CLT, Código Civil o Código Civil vigente, que já é uma legislação bem antiga. Então, o assédio ele já é considerado inadequado porque ele é considerado um ato ilícito em relação às relações sociais em geral. No âmbito do direito do trabalho, sempre sim houve um embasamento no próprio Código Civil, que prevê como inadequado qualquer atitude que possa lesar uma pessoa de forma indevida quando eu tenho os requisitos da responsabilidade civil. Então, é claro que o legítima defesa, isso é considerado num contexto de ilicitude, algumas excludentes, mas, em geral, o assédio é considerado um ato ilícito. Recentemente, nós tivemos uma legislação nova que tratou de um novo formato da CIPA. Foi uma legislação agora editada em 2022, com vigência a partir de 2023, e esse tema passou a ser rediscutido. Então, eu tive também uma rediscussão dele na reforma trabalhista, no contexto da reforma trabalhista, onde a própria CLT passou a estabelecer como dano extrapatrimonial, ou seja, você sai da esfera do salário que é devido, da hora extra, para tratar das indenizações pelo dano extrapatrimonial sofrido, ou seja, são os direitos vinculados à personalidade do empregado. E essa nova lei, ela se aplica para as empresas que são obrigadas a ter CIPA, né, doutor Vendrame, muito conhecedor dessa parte, certamente. E nesse contexto, a CIPA deixou de ser uma comissão para prevenir doenças e acidentes do ponto de vista das doenças físicas comuns, então acidente de trabalho típico ou doenças ocupacionais típicas, para caminhar para uma proteção do ambiente de trabalho em termos emocionais e mentais do empregado. Então, muito tem se falado também do burnout, depois é uma questão que a gente pode falar um pouquinho também, que tem relação aqui diretamente com o nosso tema. Mas, então, o embasamento legal, tá? Primeiro, na Constituição Federal, que ela proíbe qualquer tipo de assédio e ofensa, estabelecendo lá no artigo 5º da Constituição o direito à indenização pelo dano extrapatrimonial sofrido, o Código Civil, a CLT e essa lei nova que foi editada em 2022 com vigência a partir de março de 2023, das medidas que precisam ser adotadas pela empresa para coibir o assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho, coibir e também para prevenir. Então, seria um embasamento legislativo, seria isso. Eu tenho uma pergunta básica aqui a fazer, né?
que acho que na nossa plateia também gostaria de saber. Basicamente, qual é a diferença entre assédio moral e assédio sexual? O assédio sexual são práticas abusivas de tratamento inadequado, então, ou ameaçador, intimidador, que fere a dignidade do trabalhador. Então, ou de qualquer outra pessoa, porque a gente está falando de assédio no ambiente de trabalho, mas eu tenho assédio também no ambiente familiar, por exemplo. Então, se discute muito essa questão em termos da questão da Lei Maria da Penha, que você também tem ali a previsão de um assédio moral. O assédio moral, então, ele é aquela prática reiterada, seja do ponto de vista horizontal, ou seja, entre pares, seja do ponto de vista hierárquico, em que eu tenho uma conduta abusiva da pessoa com o intuito de desrespeitar. Ela desrespeita, ela oprime, isso traz efeitos muito danosos que podem, inclusive, gerar a síndrome de burnout, que depois a gente pode falar um pouquinho dela, e outras doenças mentais. Então, isso pode desencadear depressão, desencadear síndrome do pânico, desencadear ansiedade, dependendo do contexto do ambiente de trabalho, né? Então, e é importante dizer que esse assédio não é um ato, ele tem que ser reiterado. É o bullying da escola, agora aqui praticado dentro do ambiente de trabalho, com essa finalidade voltada para o trabalho. Então, geralmente, o assédio, ele tem o intuito de fazer com que a pessoa peça demissão. Ou entre os pares, porque os pares não querem mais conviver com aquela pessoa, ou do ponto de vista hierárquico, o gestor não quer ele acha injusto aquela pessoa. Às vezes, de fato, ela tem um comportamento inadequado de trabalho. Então, esse gestor, ele não consegue lidar com essa questão. Ao invés de dispensar o empregado, que ele pode fazer isso sem justa causa, ele pode dar um retorno para o empregado desse trabalho, às vezes ele não teve efeito, ele acha injusto demitir, porque ele às vezes não quer pagar as verbas indenizatórias, rescisórias, a multa sobre o FGTS, e ele acha que a pessoa então é uma incompetente, que ela tem que pedir demissão. Agora, diga-se de passagem que esse assédio não é só do chefe para o subordinado, ele pode existir também do subordinado para o chefe. Pode. Nada. Isso é comum, porque eu tenho vários níveis hierárquicos numa empresa. Então, eu tenho o presidente, eu tenho os gerentes, eu tenho os coordenadores, e eu posso sim ter um assédio, isso é comum, ao contrário do ponto de vista da verticalização, que é o empregado subordinado que quer prejudicar o chefe, fazendo com que ele peça demissão também, para que ele assuma o lugar, por exemplo. E aí o assédio sexual, então, o que é o assédio sexual? O assédio sexual são condutas abusivas ligadas, que violam a liberdade sexual da pessoa. Então, são aquelas investidas reiteradas, inadequadas, para que convidando a pessoa para sair, fazendo elogios inapropriados e desrespeitosos, notoriamente num contexto em que o empregado, isso pode acontecer entre homens e entre mulheres. Também não era muito mais comum antes. A gente tem essa ideia de que são homens assediando mulheres, mas eu tenho mulheres assediando homens, mulheres assediando mulheres, homens assediando homens. Não tem tem todo tipo de situação. E esse contexto num contexto mais comum que seja hierarquizado, porque aí eu tenho a figura, inclusive, de uma ameaça velada. Então, eu ofereço benefícios, eu digo que vai ser promovida, eu ofereço aumento salarial. É moeda de troca, né? É uma moeda de troca. Ou então, a pessoa se sente no direito, por estar acima, de fazer esse tipo de comentário e prejudicar a pessoa. Mas aí a gente também tem que ter uma diferença, porque o flerte, a paquera pode acontecer. Acontecem casamentos que surgem nas empresas. Mas fica difícil hoje em dia, hein? Quem vai querer fazer um flerte com toda essa lei aí? E qual é o limite, né, do flerte, do abuso, do assédio? Eu percebo que assim, por exemplo, nos Estados Unidos, né, você não cumprimenta ninguém com um beijo,
num elevador que você está com uma mulher sozinha, de preferência desça, né, ou ela não entre, para nem dar aquela olhada, para não ter esse tipo de coisa. Então, quer dizer, o olhar já, aquela... Então... Eu acho realmente muito complicado, porque tudo pode ter uma interpretação, depende da outra pessoa que está, como ela vai reagir, e eu acho que seria possível isso acontecer no ambiente de trabalho sem ser ilícito, num contexto em que essa relação vai se estreitando, né? Agora, é muito comum também você ter situações que pessoas são supostamente amigas, têm uma liberdade de convívio, acabam utilizando palavras inadequadas e trocando conversas inadequadas, e eu já vivi isso em consultas, em processos trabalhistas, e aí há um desentendimento. E então essa pessoa que participava de tudo isso, falava palavras inadequadas, recebia palavras inadequadas, agora entra com um processo, ou faz uma denúncia para os órgãos públicos, mencionando que era vítima de assédio sexual. Pois é. Então, a empresa precisa ter muita cautela, inclusive para coibir esse tipo de comportamento, os gestores precisam estar de olho, porque essa conduta pode ser considerada inadequada e ela pode ser considerada assédio sexual e assédio moral para as pessoas que estão em volta, ou dano moral. E olha uma situação prática, como empresário, eu estou lá almoçando com duas pessoas, um casal que trabalha na empresa, né? E aí o assunto começa a ficar um tanto assim picante, né? Isso não está dentro da empresa, estamos almoçando fora. E aí? O que eu faço nessa situação? Eu largo os dois lá almoçando sozinho, falo, vamos parar esse assunto e acabou. Como é que eu faço nessa situação? Eu acho assim, sempre que a gente fala de exemplos de assédio moral e assédio sexual, precisa ter conscientização. Então, a pessoa precisa entender que ela tem uma postura no ambiente de trabalho ou decorrente do ambiente de trabalho. Porque supondo que pode existir uma conotação de que, olha, eu sofri assédio, inclusive na frente do empresário, dono da empresa. Pois olha só a saia justa que eu fico. Uma saia justa. Olha só a situação. A próxima vez eu vou sair, vou deixar os dois lá e vou embora. O ideal muitas vezes é conversar para que as pessoas sejam politicamente corretas no ambiente de trabalho, evitem fazer comentários e elogios inadequados à opinião que a pessoa tem, se a mulher está bonita, bem vestida ou feia, o melhor é evitar esse tipo de Pois e na situação era assim, eram conversas assim, particulares, envolvendo inclusive a relação de marido e mulher. Nossa. E aí você, bom, mas... E isso voltando, a gente está num movimento de educação. Então a gente está saindo para um caminho que no começo vai ser difícil, vai ter um movimento pendular de exageros, mas eu acho que ter essa nova legislação e voltar a conversar é importante, e é importante que haja treinamento. E treinamento bem aplicado, porque é comum também, depois dessa nova lei, eu tive uma empresa um cliente, que ela contratou uma empresa de RH para prestar o treinamento. E naquela semana, uma semana depois do treinamento, ela teve muitas denúncias, porque as pessoas se sentiram vítimas. Muitas vezes é passado, às vezes sem um contexto devido, e a pessoa ela se identifica como vítima naquele contexto do curso. Então é muito importante dizer que tem o assédio, sim, que deve ser combatido, e que por outro lado eu tenho o poder diretivo do empregador, que ele tem poderes. A lei garante. Então, do mesmo forma que o empregador tem uma série de riscos trabalhistas, que ele tem que pagar imposto, ele tem que pagar as verbas trabalhistas, tem que cumprir a legislação, ele tem também o direito de dirigir a sua atividade. E muitas vezes isso é confundido com assédio moral e é indevido. E outra coisa importante é de diferenciar também dano moral de assédio moral e de assédio sexual. O assédio, ele exige, ele pressupõe reiteração da conduta.
Um ato em si, ainda que seja indevido, pode ser considerado como um dano moral, mas não como assédio. Um ato individual. Um ato isolado, ou um ato... O chefe lá pegou a cabeça um dia, gritou com a funcionária. Isso, não é assédio. Isso é dano moral. Mas uma única vez? É dano. Porque numa única vez aquilo pode ter um impacto, ser grave, o dono, o gestor foi exagerado nas palavras, gritou, usou um palavrão, é dano, pode ser considerado como dano moral, mas não é assédio. E aí é claro que na proporção do direito à indenização, que é a importância desse tema, então os empresários precisam ficar ter bastante informação e ter essa informação de que o assédio moral, o assédio sexual gera direito à indenização à pessoa que foi vítima. Então, essa indenização ela vai ser mais elevada se eu tenho assédio moral e menos se eu tenho um ato isolado com consequência menor. Então, ela vai ser dosada de acordo com o dano que foi causado. Bom, e aí a gente sabe que por conta dessa questão de assédio, não só o nome da CIPA foi modificado, como também o conteúdo programático do curso preparatório, e isso nos indica que a CIPA vai ter que lidar com essas questões daqui para frente. Doutora, você acredita que a CIPA tem condições de cuidar de uma questão tão delicada quanto o assédio? Eu acho que a CIPA não está preparada. Então eu tenho atendido consultas e dado treinamento para os gestores e para os membros da CIPA sobre como abordar o assunto. E eu tenho também níveis diferentes na empresa de gestão. Então todos precisam passar pelo treinamento para que a lei seja atendida. Esses treinamentos e essa renovação de conteúdo precisa ser num prazo mínimo de 12 meses e ele não pode ser passado de uma forma irresponsável e sem um profissional que possa, naquele contexto, tirar dúvidas concretas, porque, por exemplo, uma dúvida muito comum: puxa, o meu chefe não ouve as minhas ideias, não coloca em prática as minhas ideias. Isso é assédio? Por si só, não. O fato de ter uma gestão com mais concentração de poder, no sentido das decisões, por si só, isso não é assédio. Então, precisa ter cautela, porque muitas vezes, na hora desses cursos, surgem dúvidas. As pessoas se sentem vítimas num contexto de licitude de conduta do empregador. Você falou algo importante aí. O que não é assédio, então? Como é que eu separo o que é o que não é assédio? Tá, então o que é assédio? Então, o que é assédio? Eu tenho também o assédio, que é importante dizer que o assédio ele pode ser por omissão. Então, eu excluo a pessoa de convites, excluo a pessoa de reuniões, de treinamentos, de convites para o almoço. Eu diminuo o trabalho entregue a ela propositalmente. E aí eu tenho também a conduta ativa. Então, que são gritos, humilhações, cobrança de metas de uma forma inadequada, deturpada, agressiva, exagerada. Então eu tenho esses contextos. Então, por outro lado, que não é assédio, o empregador, como a gente já falou aqui, ele tem o poder diretivo, ele tem o direito de exercer o poder e organizar a empresa. Então ele pode, por exemplo, instalar câmeras de segurança na empresa para que o ambiente seja seguro para todos. E aí isso é assédio? Não é assédio. Eu tenho também o estabelecimento de metas. Não é assédio. Essa história de câmera é algo assim bastante contundente, né? Porque muitos advogam que por conta da minha individualidade, da minha privacidade, né? E aí... eu só não posso colocar em ambientes que eu tenha vestiário, intimidade, banheiro, claro. Ninguém vai fazer Mas isso. no ambiente de trabalho, desde que o empregado seja avisado e que aquelas imagens sejam guardadas e utilizadas com o devido tratamento e que elas sejam sigilosas, guardadas, sem uma utilização inadequada,
Não é ilegal. E muita gente acha que está sendo vítima de um assédio, de uma perseguição. Pois é, a gente vê em supermercados, por exemplo, que não tem um caixa, que não tem uma câmera direcionada para ele. Exatamente por questões até de segurança, né, de controle, porque... porque também é muito fácil, né? Ele passa um produto, joga 2 para cá e, né, não existe um controle, né? O amigo dele está lá comprando e é muito... Por exemplo. Quer dizer, cadê o controle dessa situação? Então, é lícito. Outra coisa que é lícita, é lícito gerir da forma que eu entender adequada. Então, por exemplo, eu tenho um gestor que prefere concentrar as ordens e as decisões nele. Aí você pode entrar num contexto de dizer, olha, isso do ponto de vista das melhores práticas de gestão de pessoas, pode ser que seja considerado do ponto de vista moderno que o melhor é não ser dessa forma. Você tem algumas pesquisas, muitos estudiosos, especialistas sobre o assunto, que dizem que a gestão mais participativa traz mais resultados, engajamento, retenção de talentos, mas assédio não é. O simples fato. Agora, você já deve ter atendido questões envolvendo o Ministério Público, né? E a gente sabe que o Ministério Público ele fala muito nessas medidas preventivas. O que você indicaria como medidas preventivas para uma empresa por conta dessa questão do assédio? Eu acho importante que os profissionais sejam treinados, principalmente os gestores e a liderança. Porque quando eu vou atuar fazendo esses treinamentos, eu pergunto para a empresa o que você quer, qual modelo de gestão você quer. E aí entender o perfil da empresa, desenvolver o treinamento para que esses gestores façam o acompanhamento das metas. Eu prefiro hoje o termo acompanhamento de metas do que cobrança de metas. Porque a cobrança ela traz um peso para o gestor, para a empresa e para o próprio empregado. Então, a gente utilizando, olha, vamos fazer uma reunião de acompanhamento das metas para que a empresa trate essa questão de uma forma profissional. Não estamos falando de empresa não é instituição social, ela tem finalidade lucrativa, então ter lucros é fundamental, inclusive para que ela possa oferecer empregos. Isso é importante. Infelizmente existem pessoas que acham que ter lucro é algo pecaminoso, né? Então a empresa vive disso. Se a empresa tiver lucro, ela fecha, né? Sim. O empresário precisa ter lucro. Se não tiver lucro, Sim. ele pega o dinheiro dele e vai, né? Então, Sim. assim, nós estamos num momento de achar que o capitalismo é algo assim espúrio, nojento, que não pode ser. Não. Faz parte, né? Faz parte. Eu acho que nesse contexto, as leis, de um lado, garantindo essa liberdade econômica, a iniciativa privada, e de outro, equilibrando com os direitos humanos, isso inclui o direito do trabalho, a proteção à dignidade humana contra o assédio, a gente tem condição de caminhar para uma sociedade equilibrada. Né? E essa discussão... E falando em equilíbrio aí, você poderia nos falar desses limites aí do assédio? Porque da mesma forma que tem gente que muitas vezes é assediada e não fala nada, fica quieto, tem também lá o fora da curva, né? Que distorce, que aproveita-se da situação e tudo mais. O que você poderia dizer sobre essa situação do oportunista? Isso, a gente está ainda num movimento de desenvolvimento da nossa sociedade e de onde existe o direito, e eu tenho sim condutas oportunistas, e eu tenho também uma terceira questão que é de falta de compreensão do que é e o que não é. Então, o profissional de recursos humanos da empresa precisa ter condição de tirar dúvida algumas vezes se aquela conduta é ou não é assédio, porque eu tenho também essa pessoa, que aí eu tenho um movimento também de hipersensibilização. Então eu tenho que, e isso é interessante porque na cultura latino-americana
a gente tem uma dificuldade de dar um retorno negativo. Às vezes eu mesma passei isso porque sou gestora, de falar, puxa, como é que eu passo essa crítica, faço essa crítica, tá errado mesmo essa conduta, coitado, ele vai se sentir mal, mas objetivamente falando, tá errado. E mesmo assim incomoda. Então nós temos dificuldade, eu também já fui criticada, recebi críticas e fico me sentindo magoada. Então eu tenho que também trabalhar com você tem que fazer aquela crítica assim, nossa, você é muito bom, você é muito competente, mas existe um pequeno detalhe aqui no seu português que é horrível, que é péssimo. Então, mas é verdade, tem até uma linha de psicologia positiva que primeiro exalta, depois... Isso, então eu não posso deixar de elogiar o meu empregado, o colaborador, que é uma linguagem que está sendo muito utilizada hoje, de elogiar. Às vezes o empresário, o gestor, ele tem uma dificuldade, puxa, se eu elogiar, vai me pedir aumento, né? Então eu tenho também essa situação, mas nós como gestores de pessoas, porque a gestão de pessoas é ciência do ponto de vista, é técnico. Então faz parte das habilidades do gestor gerir processos, gerir finanças e gerir pessoas. Então tem que fazer parte do planejamento estratégico. O que eu vou fazer com as pessoas? E as empresas hoje têm uma dificuldade de reter talentos. Porque eu tenho uma forma de gestão um pouco mais tradicional, porque eu não tenho uma preocupação na qualidade do meu ambiente, mas eu acredito também que precisa ter um movimento de fortalecimento emocional das pessoas. Passamos por uma pandemia, onde todas essas questões também ficaram ali em evidência. Não, e o choque de geração também, né? É educativo isso. Isso sempre teve o choque das gerações. A gente sempre acha que a nossa era melhor. E a gente está recebendo uma geração nova, né, muito diferente da nossa, com outros valores e que realmente... Isso gera conflito. Nossa, se gera. Sim. A gente não entende por que o trabalhador da nova geração ele não quer ficar mais 10 anos na empresa, ele quer ficar 6 meses, ele quer ir para outra, ele quer chegar como gerente, como diretor. Quer receber aumentos rápidos. Quer ser reconhecido rápido, logo, quer dizer... Ele quer saber qual é o plano de carreira hoje, ele acabou de entrar, ele está há 3 meses, ele quer saber qual é o plano de carreira que ele tem. Calma, a gente está se conhecendo, né? E aí esse choque é interessante, porque cada geração tem o que ensinar para a geração nova, mas muitas vezes a gente fica limitado também a não avançar e não dar novos passos, porque essa nova geração tem coisas para nos ensinar também. Sim. Então eu acho que é importante a gente E a principal delas é o celular. Sim. E aí teve, esses dias eu recebi uma dúvida de um cliente, eu posso proibir o uso do celular? É assédio? Não, senão ele não produz. Pois ele fica o tempo todo no celular. Sim, agora eu tenho que tomar cuidado para não pensar assim, puxa, eu tenho um empregado que exagera e fica no celular, eu proíbo este. E aí eu posso trabalhar, aí eu posso ter uma questão de discriminação. Claro, cada caso vai ser um caso e precisa ser analisado, mas eu tenho que tratar essas medidas como sem discriminação, num contexto geral. Todas essas medidas. O poder diretivo, puxa, o empregado é advertido porque está chegando reiteradamente atrasado, que é um choque geracional também, essa questão do atraso. Para a geração mais tradicional, é um absurdo o empregado chegar atrasado. Para eles falam, mas eu tenho um trabalho para entregar 30, 20 minutos, que diferença faz que eu cheguei? Então também eu tenho. E aí o empregador tem o direito de exigir a jornada de trabalho. Como o trabalho home office, o trabalho presencial também, né? Sim. Então a gente está em fase de adaptação, de educação, mas eu acho que estamos melhores hoje do que antes. Então evoluímos para um contexto, o senhor bem estudioso e reconhecido sobre isso, num contexto de melhorias de condições de trabalho, do ponto de vista de prevenção de acidente típico e de doenças ocupacionais. Estamos caminhando agora para uma prevenção de doenças mentais e emocionais. E aí a gente tem a questão do burnout. Então, o burnout
os sintomas, em geral, se confundem, são parecidos com outras doenças, que é a depressão, ou a síndrome do pânico, ou os transtornos de ansiedade. E aí eu tenho que, para ser burnout, não basta o sintoma físico, eu tenho que ter o contexto da inadequação do ambiente de trabalho. Porque a coisa pode não ter se originado do ambiente de trabalho. Sim, sim. Muitas vezes a empresa acaba pagando a conta de algo que ela não deu origem. Sim. Por isso que a gente tem que também investigar para ver. Já houve muitos casos de depressão de mulheres, por exemplo, que não veio do ambiente de trabalho, a causa não foi, mas ela mora, por exemplo, na periferia, ela foi estuprada lá por alguém lá, ela ficou, sabe, e de repente a empresa acaba sendo, vamos dizer, culpabilizada por algo que ela não fez. Então é preciso. Agora, como fazer isso? Impossível, né? A empresa não tem uma câmera para ficar em cima de cada um tomando conta 24 horas por dia. Mas se eu tenho uma boa gestão de medicina do trabalho, um bom médico do trabalho que vai fazer essas perguntas e esse acompanhamento, com um cuidado com a qualidade do meu ambiente de trabalho, eu consigo afastar o nexo de causalidade. Então, o médico do trabalho é o profissional que tem a melhor condição, um médico do trabalho que realmente conheça a empresa e saiba qual é a evolução e as questões do ambiente de trabalho. Mas para isso ele tem que ter contato com o paciente, né? Eu não posso ter aquele médico que só chega lá, é o cara crachá, faz o exame em 6 minutos, né? Sim. Simplesmente pergunta, você tem alguma coisa? Não dá. Não dá. Exige de um acompanhamento. Tem que ser realmente uma anamnese bem realizada, tal. O que não é realidade do Brasil hoje. Pelo que se cobra de um exame, né, admissional, por exemplo, não tem a menor condição de se fazer toda essa entrevista. E isso gera risco trabalhista, porque na dúvida eu posso ter um contexto de caracterização. Então, em relação ao burnout, eu tive um caso que o médico no processo trabalhista, que o perito considerou que eram compatíveis com o cargo que o empregado exercia, era um cargo de alta direção, a síndrome de burnout. Mas nós provamos no processo que o ambiente de trabalho era adequado e conseguimos afastar o nexo de causalidade. Então, meu ambiente não tinha cobranças excessivas, trabalho excessivo, o ambiente era saudável. Não, uma situação desse falando, eu vi de um jardineiro, né, que também foi afastado e estava com depressão. Quer dizer, o que na atividade de um jardineiro pode causar depressão? Fica difícil, né? Sim, precisa ser muito bem analisado. E nós somos um país ainda com um contexto, infelizmente, de muitas dificuldades. Então, a gente sabe que essas doenças, elas podem ser originadas de problemas da infância. E aí você tem uma personalidade mais frágil para lidar mesmo com um ambiente adequado de trabalho e cobranças e acompanhamentos legítimos do empregador, que essa pessoa se sinta de alguma forma pressionada. Mas aí não é nexo, aí é uma questão da pessoalidade do trabalhador. Suscetibilidades individuais, né? Sim, que não pode ser considerado nexo. Bom, a gente ficaria aqui horas e horas falando sobre essa questão, mas a gente tem um tempo aí bastante limitado. Eu gostaria sinceramente de agradecer, doutora Andréia, pela sua participação. Foi muito bom, esclarecedor aqui. Quem sabe a gente pode fazer mais outros eventos falando sobre essa questão. E aí eu abro para você falar com os nossos seguidores, o nosso público, as suas palavras finais aí, para a gente já estar finalizando, encerrando aqui o nosso Pode Ver. Quero agradecer a participação no Pode Ver, dizer que eu fico à disposição para, se tiverem dúvidas, podem me enviar que eu posso responder, e dizer que é uma oportunidade para discutir e trazer um ambiente de trabalho melhor e, ao mesmo tempo, que isso seja feito com segurança jurídica, que a gente tenha a condição de trabalhar aplicando todos esses conceitos para melhorar para toda a sociedade, para a gente ter um ambiente de trabalho melhor.
Isso que ela falou é importante, segurança jurídica, né? Não vai pegar qualquer cara aí da esquina só porque ele cobra R$ 20 para te dar o curso, botar lá e falar um monte de bobagem pro seu pessoal, né? Então, assim, é extremamente importante que você escolha bem, né? Para você ter um suporte realmente e não ficar nada muito mal explicado. Eu me lembro muito bem, eu trabalhava num órgão público e contrataram lá uma entidade para dar o curso de CIPA, né? E depois desse curso de CIPA saíram dizendo assim que o banco tinha, já abri, né? Tinha agentes químicos, físicos e biológicos, né? E aí o delegado me chamou, perguntou, mas peraí, isso aqui é um ambiente de banco, como é que tem agente químico, físico e biológico? Né? E aí eu fui lá perguntar para o pessoal, eles me falaram, bom, os agentes físicos, né, é o problema da luz, que ela tem ultravioleta. Falei, bacana, né? Apaga a luz, então trabalha no escuro. Vamos lá, qual é o agente químico? O agente químico está nas cortinas que estão soltando fibras no ambiente, né? Tá certo. E os biológicos estão aqui no carpete, né? Que tem um monte de ácaros e cada vez que você pisa e você está jogando ácaros para o ambiente, além do que o ar-condicionado. Falei, muito bem, fizeram um curso excelente, né? Encontraram tudo que tinha no ambiente de trabalho em um banco. Então, quer dizer, veja, né? Cuidado com quem você contrata para ministrar esses eventos aí, porque senão você pode cair nessa mesma cilada que nós caímos lá na época, né? O pessoal sai com uma visão totalmente deturpada. Sim. Ok? Bom, pessoal, é isso. Gostaria de agradecer a sua paciência, a sua audiência e daqui a pouco, né, a gente vai ter o nosso 5º podcast do Vendrame, o Pode Ver. Então, até lá, agradeço mais uma vez a sua participação e presença. Até mais!